O silêncio no Banco Nacional Brasileiro era aquele tipo de silêncio caro, o que cheira a dinheiro recém-impresso e a ambição polida. As luzes LED refletiam no mármore do chão, criando brilhos que pareciam julgar quem não pertencia àquele mundo. Mateus apertou a alça de sua mochila. Seus dedos tremiam não de frio, mas daquela mistura explosiva entre determinação e medo que só conhecem aqueles que tiveram que crescer rápido demais. Só quero ver meu saldo, sussurrou. Mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. A frase ficaria gravada em sua memória para sempre, porque o que estava prestes a acontecer não só mudaria sua vida, mas a de todos os presentes naquele lugar. A manhã havia começado como todas. Mateus acordou antes do amanhecer no pequeno quarto que dividia com sua avó. O cheiro de café ralo e pão amanhecido enchia o ar. Não havia queixa em seus olhos, apenas uma luz. Aquela luz teimosa que tem aqueles que se recusam a se render, não importa quantas vezes a vida os empurre ao chão. Já vai, meu menino. A voz de sua avó soava frágil como papel de seda prestes a rasgar. Sim, vovó, hoje tenho que fazer algo importante. Cuidado. O mundo lá fora. Eu sei. Mateus beijou sua testa enrugada. Volto logo. Guardou na mochila o envelope amarelo. Aquele envelope que havia protegido durante semanas como se fosse um tesouro, porque era. Era a diferença entre a esperança e o desespero. O ônibus o levou ao centro da cidade. Enquanto olhava pela janela, lembrou-se das palavras de seu Tomás, o velho da feira, que havia mudado tudo semanas atrás. Mateus, você ainda está vendendo brigadeiros. O menino havia assentido, mostrando sua caixa de doces. Vou te dizer uma coisa, garoto. Há uma forma melhor de ajudar sua avó, mas você precisa ser corajoso. Seu Tomás havia lhe dado um papel com um endereço e um número de conta. Isso era do seu avô. Nunca te contaram porque acharam que você era muito jovem, mas eu sei que você tem o coração de um homem. Mateus sentiu o chão se mover sob seus pés. Meu avô. Mas ele morreu anos atrás. Eu sei. Era meu melhor amigo, e antes de ir, me fez prometer algo que quando você visse com seus próprios olhos o quão dura a vida é, eu te daria isso. Esse momento chegou, não é? As lágrimas haviam rolado pelas bochechas de Mateus enquanto ele assentia. E agora, estava ali em frente às portas de vidro do Banco Nacional Brasileiro. O prédio parecia um gigante de aço e vidro projetado para intimidar os pequenos. Respirou fundo e entrou. O segurança Jairo o olhou de cima a baixo. Seu olhar não era cruel, mas também não era amável. Era o olhar de alguém acostumado a classificar as pessoas em 2 segundos. Vem com algum adulto? Perguntou com voz neutra. Venho sozinho. Preciso ver uma conta. Jairo ergueu uma sobrancelha, mas não disse mais nada. Com um gesto indicou que fosse para a fila de espera. A sala estava cheia. Executivos revisavam seus celulares. Senhoras com bolsas de marca suspiravam com impaciência. E Mateus, com sua mochila remendada, destacava-se como uma mancha em um vestido branco. Os olhares o atravessavam, alguns com curiosidade, outros com desdém mal disfarçado. Você não pertence aqui, pareciam gritar esses olhares. Vá embora antes que passe vergonha. Mas Mateus apertou o envelope amarelo contra seu peito e continuou de pé. Então a porta principal se abriu com um estrondo de importância fabricada. Dom Rodrigo Noronha entrou como se o banco tivesse sido construído especificamente para ele. Sua presença preenchia o espaço de uma forma quase grotesca. 2 executivas o seguiam, rindo de seus comentários com aquela risada profissional que se aprende nas escolas de negócios. Helena gritou em direção à área de gerência. Ainda me faz esperar como um cliente comum. A gerente Helena saiu de sua sala com um sorriso diplomático. Dom Rodrigo, que surpresa. Não tínhamos sua visita agendada. Dinheiro nunca agenda, querida. Dinheiro simplesmente chega. Outra gargalhada. As executivas a repetiram como ecos treinados. Mateus observava tudo de seu lugar na fila. Havia algo na forma de se mover daquele homem que lhe revirava o estômago. Era a arrogância em pessoa, a certeza de que o mundo lhe devia reverências. Dom Rodrigo se aproximou do balcão principal, ignorando olimpicamente a fila. Ninguém protestou, ninguém se atreveu. E então seus olhos caíram sobre Mateus. O que temos aqui? Disse em voz alta, apontando-o com um gesto teatral. O banco agora aceita visitas escolares. Algumas risadas nervosas brotaram entre os presentes. Mateus sentiu o calor subir ao rosto, mas manteve o olhar firme. Estou fazendo um procedimento, senhor. Um procedimento? Dom Rodrigo se aproximou. Seu sorriso era o de um gato brincando com um rato.
E que tipo de procedimento alguém como você pode ter em um banco como este? O veneno na palavra você era impossível de ignorar. Helena interveio com voz profissional mas tensa. Dom Rodrigo, todos os clientes merecem. Cliente a interrompeu com outra gargalhada. Olhe, garoto, isso não é um cofrinho. Aqui se movem milhões, não moedas de brigadeiros. O golpe verbal ressoou no silêncio súbito do banco. Mateus sentiu algo se quebrar em seu peito, mas não eram lágrimas o que ameaçava sair. Era algo mais forte. Era dignidade. Só quero ver meu saldo, disse com voz clara, tirando o envelope amarelo. Tenho todos os documentos. Dom Rodrigo pegou o envelope com 2 dedos como se fosse lixo e o abriu com desdém estudado. Leu a primeira linha, depois a segunda. Seu sorriso se tornou mais amplo, mais cruel. Conta número 4 em Tazim 582, 1967, 3601. Leu em voz alta. Sabe que tipo de contas tem esses números antigos? Mateus não respondeu. Seu coração batia tão forte que pensou que todos podiam ouvi-lo. Contas abandonadas, fechadas, esquecidas. Dom Rodrigo devolveu o envelope com um gesto desdenhoso. Certamente alguém te enganou. Ou pior, estão te aplicando um golpe. Vá para casa, menino. Este não é lugar para ilusões. As executivas voltaram a rir. Helena olhou para outro lado, desconfortável, mas sem intervir. Jairo, o segurança, deu um passo à frente. Sua expressão havia mudado. Havia algo em seus olhos. Pena, respeito. Era difícil saber, mas Mateus não se moveu. Quero verificar, insistiu sua voz agora mais forte. Tenho direito de saber. Direito. Dom Rodrigo se voltou para Helena. Você vai continuar permitindo este circo? Helena suspirou. Olhou para Mateus. Depois olhou para os papéis que ele segurava com mãos trêmulas mas firmes, e algo em sua expressão profissional se quebrou levemente. Ele tem o direito de verificar qualquer conta com a documentação adequada, disse finalmente. Ah, por favor, Dom Rodrigo cruzou os braços. Bem, quero ver isso. Quero ver a cara deste menino quando descobrir que só há zeros ou pior, que a conta nem sequer existe. Recostou-se no balcão com a atitude de quem está prestes a desfrutar de um espetáculo. Adiante, garoto, mostre-nos sua fortuna. Helena estendeu a mão. Mateus entregou todos os documentos com cuidado quase religioso. A certidão de nascimento, a identificação de seu avô falecido, o atestado de óbito, os papéis de sucessão que seu Tomás o havia ajudado a gerenciar em silêncio durante semanas. A gerente os revisou um por um. Sua expressão se tornou mais séria a cada página. Quem te ajudou com estes documentos? Perguntou não com dureza, mas com genuína curiosidade. Um amigo do meu avô. Ele disse que era importante fazer direito. Helena assentiu lentamente, depois se voltou para seu computador. O silêncio no banco se tornou espesso, pesado. Até Dom Rodrigo havia parado de sorrir. Olhava a tela do computador com a expressão de alguém que antecipa uma vitória fácil. Os dedos de Helena voavam sobre o teclado. Clique, clique, clique. Número da conta 4.582, 1966, 3 murmurou. Requer verificação de nível 4. Um momento. Levantou-se e desapareceu em sua sala. Os segundos se estenderam como chiclete velho. Mateus podia sentir todos os olhares sobre ele. Alguns com curiosidade, outros com pena antecipada. Dom Rodrigo tamborilava os dedos sobre o balcão de mármore, cada batida um lembrete de sua impaciência e arrogância. Quando Helena regressou, seu rosto era ilegível. A conta existe, disse simplesmente. Dom Rodrigo soltou uma risada curta. Claro que existe, com R$10 e um botão quebrado, certamente. Helena pigarreou. Para acessar o saldo completo, preciso de autorização adicional. Este tipo de conta tem protocolos especiais. Protocolos. Dom Rodrigo caiu na risada. Para uma conta de um menino, Helena, você está perdendo seu toque profissional. Ela o ignorou. Fez uma ligação do telefone do balcão, falou em voz baixa, assentiu várias vezes, desligou. O diretor dará autorização em 2 minutos. Esses 2 minutos foram os mais longos da vida de Mateus. Podia sentir o suor nas palmas, o peso da mochila, a lembrança de sua avó, preparando café ralo naquela manhã, o rosto de seu Tomás dizendo-lhe, seja corajoso, um som no computador. Helena olhou a tela, seus olhos se arregalaram. Só 1 segundo, mas foi suficiente. E então Dom Rodrigo se inclinou sobre o balcão. Ilumine-nos. Quanto tem o menino R10, R10, R20? Helena virou a tela e o mundo parou. Os números brilhavam na tela como estrelas impossíveis, cifra após cifra após cifra.
Uma quantia que não fazia sentido, que desafiava toda a lógica. A gargalhada de Dom Rodrigo morreu em sua garganta como um pássaro contra um vidro. As executivas pararam de sorrir. Jairo, o segurança, deu um passo involuntário para a frente, e Mateus, com os olhos cheios de lágrimas que não eram de tristeza, mas de algo muito mais complexo, sussurrou: "Esse é meu saldo." Helena assentiu lentamente. Sim, e há muito mais. Dom Rodrigo havia empalidecido. Sua boca abria e fechava sem emitir som porque naquela tela não havia moedas de brigadeiros. Havia o legado de um homem que havia trabalhado em silêncio toda a vida, que havia investido com sabedoria, que havia morrido sem se gabar e que havia deixado tudo, absolutamente tudo, para o neto, que mal conheceu, mas em quem confiou, cegamente. As lágrimas de Mateus finalmente rolaram. Não pelo dinheiro, mas porque naquele momento ele entendeu que seu avô, a quem nunca chegou a conhecer, realmente o havia amado mais do que jamais imaginou. E que as risadas dos arrogantes sempre se congelam diante da verdade. O ar no Banco Nacional Brasileiro havia se tornado irrespirável não por falta de oxigênio, mas pelo peso do que acabara de se revelar. Os números na tela continuavam brilhando, indiferentes ao caos emocional que haviam desatado. Mateus não conseguia tirar os olhos daquelas cifras. 8 dígitos, 8 números, que representavam mais dinheiro do que jamais havia imaginado que existia no mundo real. Seu mundo havia sido de moedas contadas de centavos guardados de noites, calculando se daria para o pão do dia seguinte. Isso deve ser um erro. A voz de Dom Rodrigo quebrou o silêncio como vidro se estilhaçando no chão. Helena negou com a cabeça. Seu profissionalismo intacto, mas seu olhar havia mudado ao observar Mateus. Já não era o olhar distante de uma gerente, era o olhar de alguém que acabara de testemunhar algo extraordinário. Não há erro, Dom Rodrigo. A conta está verificada. Os documentos são legítimos. O garoto é o beneficiário legal de todos os ativos de seu avô. Ativos? Mateus piscou. O que mais há além do dinheiro? Helena hesitou, olhou a tela, depois olhou o menino. Propriedades, investimentos, ações. Seu avô foi um homem muito cuidadoso com seu dinheiro. As pernas de Mateus tremeram. Teve que se apoiar no balcão. Dom Rodrigo havia recuperado algo de sua compostura, mas seu rosto estava tenso. Seus olhos se moviam rapidamente como os de um animal procurando uma saída. Isso é ridículo, disse sua voz, agora controlada mas afiada. Um menino não pode gerenciar este tipo de contas, é legalmente impossível. Helena abriu a boca para responder, mas uma voz nova a interrompeu. Tecnicamente ele tem razão. Todos se viraram. Um homem mais velho havia saído de uma das salas privadas. Vestia-se com a sobriedade de quem não precisa demonstrar sua autoridade. Sua identificação o identificava como o diretor da agência. Dom Arturo Medina se aproximou com passos medidos, seus olhos avaliando a situação com a precisão de quem já viu de tudo em décadas de banca. Um menor não pode acessar diretamente fundos desta magnitude sem um tutor legal autorizado, explicou, dirigindo-se a Mateus com uma gentileza que contrastava brutalmente com o tratamento de Dom Rodrigo. O coração de Mateus afundou. Mas seu Tomás disse que... Quem é seu Tomás? Perguntou Dom Arturo. Um amigo do meu avô. Ele me ajudou com os papéis. Disse que quando eu tivesse tudo poderia. Poderia o que exatamente? A voz de Dom Rodrigo tinha um tom de triunfo mal contido. Garoto, te enganaram. Alguém te usou para chegar a este dinheiro, e agora que está exposto, provavelmente esse amigo desaparecerá com tudo. As palavras atingiram Mateus como socos. Não, seu Tomás não era assim. Não podia fazer isso. Ou podia. Precisamos contatar seu tutor legal imediato, disse Dom Arturo, com firmeza, mas não sem amabilidade. Com quem você mora? Com minha avó. Ela sabe que você está aqui. Mateus abaixou o olhar. O silêncio foi resposta suficiente. Dom Rodrigo se aproximou de Dom Arturo com a familiaridade de quem compartilha círculos sociais. Arturo, você conhece a lei. Este dinheiro deve ser congelado até que haja uma investigação completa. Pelo bem do garoto, claro. Havia algo em seu tom, algo que fez Jairo, o segurança, franzir a testa de sua posição. Dom Arturo assentiu lentamente. O protocolo exige que a conta seja temporariamente bloqueada até verificar todos os aspectos legais. É para a proteção do beneficiário. Não. A voz de Mateus saiu mais forte do que pretendia. Minha avó está doente. Precisa de remédios. Precisamos desse dinheiro. E você terá, disse Dom Arturo. Mas deve ser feito corretamente, entende?
Se fizermos isso errado, você pode perder tudo. As lágrimas ameaçavam novamente, mas Mateus as conteve. Havia aprendido desde pequeno que chorar não resolvia problemas. Agir sim. Quanto tempo? Perguntou. Sua voz era apenas um sussurro. Com toda a documentação em ordem, alguns dias, talvez uma semana. Uma semana. O pânico apertou sua garganta. Não tenho uma semana, minha avó. Sua avó estará bem, interrompeu Dom Rodrigo com um sorriso que não chegava aos olhos. Tenho certeza de que seu Tomás está cuidando muito bem dela neste momento. Havia algo nessas palavras, uma insinuação obscura que fez o estômago de Mateus se revirar. O que quer dizer? Nada, garoto. Só que é curioso como você aparece aqui sozinho com documentos que misteriosamente estão em ordem e ninguém mais sabe de nada. Não te parece conveniente? Helena interveio, sua voz tensa. Dom Rodrigo está insinuando. Não insinuo nada. Ergueu as mãos em um gesto de inocência estudada. Só observo e recomendaria que Dom Arturo reporte isso às autoridades correspondentes para proteger o menino claro. Mateus sentiu as paredes se fecharem ao seu redor. Autoridades, investigação. Ele só havia querido ajudar sua avó. Só havia querido fazer o correto. Tenho uma ideia melhor. A voz de Jairo, o segurança, surpreendeu a todos. Dom Rodrigo o fuzilou com o olhar. Ninguém pediu sua opinião. Estou dando-a mesmo assim. Jairo se aproximou do grupo com uma segurança tranquila. Conheço o seu Tomás. O silêncio foi absoluto. Perdão, Helena piscou. Tomás Villarreal. Trabalhou neste banco durante 30 anos. Aposentou-se há tempo. É o homem mais honesto que já conheci. Jairo olhou diretamente para Mateus. Se ele te ajudou com esses papéis, pode ter certeza de que tudo está em ordem. Coincidências, bufou Dom Rodrigo. Um funcionário defendendo outro funcionário. Ex-funcionário, corrigiu Jairo. E não é coincidência, é reputação, algo que o dinheiro não pode comprar, Dom Rodrigo. O golpe verbal foi sutil, mas eficaz. Dom Rodrigo apertou a mandíbula. Dom Arturo observava o intercâmbio com expressão pensativa. Depois se voltou para Mateus. Onde posso contatar seu Tomás? Mateus tirou um papel amassado do bolso com um número escrito à mão. Ele me disse que se houvesse algum problema ligasse para este número. Dom Arturo pegou o papel e desapareceu em sua sala. Os minutos que se seguiram foram agônicos. Mateus podia sentir o olhar de Dom Rodrigo perfurando sua nuca. As executivas que o acompanhavam sussurravam entre si. Quando Dom Arturo retornou, sua expressão havia mudado completamente. Falei com seu Tomás. Ele está a caminho. Traz documentos adicionais e uma carta autenticada de sua avó, autorizando-o como representante temporário para assuntos médicos urgentes. Mateus sentiu que podia respirar de novo. Também confirmou algo mais, continuou Dom Arturo, olhando agora para Dom Rodrigo, que o avô de Mateus foi sócio fundador de várias empresas, incluindo algumas nas quais o senhor Dom Rodrigo tem interesses atuais. A cor abandonou o rosto de Dom Rodrigo. Isso é impossível. Impossível. Dom Arturo tirou alguns papéis que acabara de imprimir. Segundo estes registros, o avô de Mateus, Dom Gabriel Mendonça, foi investidor silencioso em pelo menos 3 consórcios importantes. Quando morreu, essas ações passaram para um fundo de investimento para seu neto. Mateus escutava como se estivessem falando de outra pessoa. Seu avô, um investidor, ele sempre havia acreditado que era apenas um trabalhador humilde. Dom Gabriel Mendonça era meu avô, sussurrou. Morreu quando eu era muito pequeno. Mal me lembro dele. Era um homem sábio, disse Dom Arturo com respeito genuíno. Nunca se gabou de sua riqueza. Viveu com modéstia. Trabalhou até o último dia e guardou tudo isso para você. Mas por que ninguém me disse nada? Sua avó não sabia. Dom Gabriel gerenciava tudo com seu Tomás como único confidente. Em seu testamento especificou que não queria que seu neto crescesse sabendo que era rico. Queria que você aprendesse o valor do trabalho, o valor do esforço. As lágrimas agora se enrolaram pelas bochechas de Mateus. Pensou em todas as manhãs vendendo brigadeiros, em todas as noites ajudando sua avó em cada moeda contada. Seu avô o havia sabido, havia planejado tudo. Então isso é real, murmurou. Tudo é real. É muito real, confirmou Dom Arturo. E agora precisamos protegê-lo. Dom Rodrigo havia recuado vários passos. Sua arrogância havia evaporado, substituída por algo mais perigoso, cálculo frio. Se me dão licença, tenho assuntos a tratar, disse bruscamente, dirigindo-se à saída. Dom Rodrigo. A voz de Dom Arturo o deteve. Mais uma coisa. Essas empresas onde o senhor tem interesses e onde o avô de Mateus era sócio. Mateus agora é acionista majoritário em 2 delas. Dom Rodrigo congelou.
Isso significa, continuou Dom Arturo, que este menino, a quem tanto desprezou, há alguns minutos, tecnicamente é seu chefe, em 2 de seus projetos mais importantes. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Dom Rodrigo girou lentamente. Seu olhar para Mateus era agora de puro veneno mal contido. Isso não termina aqui, disse em voz baixa. Mas cada palavra gotejava ameaça e ele se foi. As executivas o seguiram desajeitadamente, seus saltos batendo no mármore como batidas aceleradas. Quando a porta se fechou, Mateus se deixou cair em uma das cadeiras de espera. Todo o seu corpo tremia. Helena se aproximou com um copo de água. Você está bem? Não sei, admitiu. Nada disso parece real. É real, disse Jairo, que havia permanecido perto o tempo todo. E você acaba de fazer um inimigo perigoso. Inimigo. Mateus o olhou com olhos assustados. Eu só vim ver meu saldo. Eu sei, garoto, mas agora Dom Rodrigo sabe que seus negócios dependem parcialmente de você, e homens como ele não esquecem a humilhação. Dom Arturo se aproximou. Sua expressão séria, mas não cruel. Jairo tem razão. Dom Rodrigo é poderoso e não gosta de perder o controle, mas você não está sozinho. Seu Tomás vem a caminho e enquanto estiver sob este teto você está protegido. E quando eu sair, perguntou Mateus com voz pequena. Ninguém respondeu. E naquele silêncio Mateus compreendeu uma verdade terrível. O dinheiro não só abre portas, também pinta alvos nas costas. A porta do banco se abriu novamente. Um idoso de passo firme e olhos bondosos entrou apressado. Mateus, seu Tomás. O menino correu até ele e o idoso o abraçou como um avô abraçaria seu neto. Você conseguiu, garoto, você conseguiu. Estou com medo, seu Tomás. Eu sei, mas lembre-se do que eu te disse. A bravura não é não ter medo, é fazer o correto apesar do medo. Enquanto se abraçavam, nenhum notou a figura escura que observava de um carro estacionado do outro lado da rua. Dom Rodrigo Noronha não era homem de aceitar derrotas, e enquanto olhava o menino que acabara de arrebatar-lhe o controle de suas empresas, um sorriso frio desenhou-se em seu rosto. Isso apenas começava, e ele sempre jogava para ganhar, não importava o custo. A porta da pequena casa rangeu como sempre fazia. Aquele som familiar que Mateus havia escutado 1000 vezes, mas que agora soava diferente. Tudo soava diferente. O mundo inteiro havia mudado em questão de horas e, no entanto, aquela porta continuava sendo a mesma. Vovó, cheguei. Sua voz tremeu mais do que pretendia. Seu Tomás entrou atrás dele, sua presença firme, mas respeitosa. Conhecia aquele lar. Havia estado ali antes, nas semanas prévias, conversando com a avó, enquanto Mateus vendia brigadeiros nas ruas, preparando o terreno, protegendo-os a ambos. A idosa saiu da cozinha secando as mãos em um pano gasto, seus olhos nublados pelas cataratas, que não podiam ser operadas por falta de dinheiro, se semicerraram ao ver a figura do visitante. Tomás, sua voz era apenas um sussurro. Aconteceu algo ruim. Seu Tomás negou com a cabeça, um sorriso triste curvando seus lábios. Não, Carmela, aconteceu algo milagroso. Mateus olhou para sua avó com olhos novos. Carmela. Nunca pensava nela com nome próprio. Sempre havia sido apenas vovó, a mulher que o criou quando seu pai morreu em um acidente de trabalho e sua mãe desapareceu de dor. A mulher que havia escolhido a pobreza digna antes de pedir ajuda a ninguém. Vovó. Mateus se aproximou pegando suas mãos enrugadas. Preciso te contar algo. Carmela se deixou guiar até a cadeira da cozinha. Seu Tomás permaneceu de pé, testemunha silenciosa do que estava por ocorrer. Você se lembra do papai? Começou Mateus, sua voz embargada. Todos os dias, meu menino, todos os dias. E você se lembra do pai dele, do meu avô Gabriel. O rosto de Carmela se contraiu. Uma sombra de dor antiga cruzou suas feições. Gabriel Mendonça foi um bom homem, trabalhador honesto. Morreu muito jovem como seu pai. Fez uma pausa. Por quê? Pergunta Mateus. Tirou os documentos do banco de sua mochila. Suas mãos tremiam tanto que os papéis produziam um sussurro nervoso. Seu Tomás me deu algo há algumas semanas, um endereço, um número de conta. Disse que era do avô Gabriel. Carmela olhou para Tomás com expressão confusa. Tomás, do que ele está falando? Gabriel me fez prometer algo antes de morrer, Carmela. O idoso sentou-se em frente a ela. Me fez prometer que quando Mateus fosse forte o suficiente, quando tivesse provado seu caráter, lhe daria acesso à sua herança. Herança? Carmela soltou uma risada amarga. Gabriel era como nós, pobre. Trabalhava de sol a sol apenas para comer. Isso você acreditava. Isso todo mundo acreditava. Tomás tirou um envelope amarelado.
Mas Gabriel tinha um segredo. Há muito tempo, quando você nem sequer conhecia seu filho Gabriel, trabalhava em construção, começou Tomás. Era jovem, forte e inteligente, mas acima de tudo observador. Carmela escutava imóvel, seus olhos nublados fixos em algum ponto do passado. Um dia, enquanto construía um prédio, ouviu os investidores conversando. Diziam que iriam abandonar o projeto porque não tinham capital suficiente. Gabriel havia economizado cada centavo durante anos. Não muito, mas algo. Aproximou-se deles e ofereceu seu dinheiro. Riram dele e continuou. Um operário oferecendo investir, mas Gabriel não se rendeu. Mostrou-lhes números cálculos que havia feito em noites sem dormir. Provou-lhes que o projeto era viável, e algo em sua determinação os convenceu. Mateus escutava com o coração acelerado. Isso era seu avô, um homem que nunca conheceu, mas cujo sangue corria por suas veias. O edifício foi um sucesso. Gabriel recebeu sua parte e, em vez de gastá-la, investiu novamente. E outra vez e outra. Tomás sorriu. Mas nunca mudou sua forma de viver. Continuava trabalhando com suas mãos. Continuava usando a mesma roupa. Dizia que o dinheiro era uma responsabilidade, não um motivo de orgulho. Por que nunca nos disse? A voz de Carmela tremeu. Quando meu filho morreu, quando ficamos sozinhos. Por que não? Porque nessa época, Gabriel também havia morrido. Interrompeu Tomás suavemente. Morreu antes do acidente de seu filho. Deixou tudo em um fundo de investimento para Mateus, com instruções muito específicas. Eu era o executor, e tinha que esperar. Esperar o quê? Carmela limpou as lágrimas que começavam a rolar. Que Mateus demonstrasse ser como seu avô. Trabalhador humilde, não corrompido pela facilidade. Tomás olhou para o menino com orgulho. Gabriel não queria criar um menino rico. Queria que seu neto conhecesse o valor do esforço, que entendesse que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Mateus sentiu algo se quebrar em seu peito. Não era dor, era compreensão. Seu avô o havia amado da forma mais difícil, deixando-o lutar. Hoje fui ao banco, disse finalmente. E descobri que o avô nos deixou. Não pôde terminar. As palavras engasgaram em sua garganta. Tomás pôs os documentos do banco sobre a mesa. 400 mil reais em dinheiro, 3 propriedades, ações em 5 empresas e algo mais que Mateus ainda não sabe. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o relógio de parede contando segundos como batidas. Isso é impossível. Carmela tocou os papéis com dedos trêmulos como se fossem se desintegrar. É real, vovó. Mateus pegou sua mão. E há mais. O avô era sócio majoritário em empresas onde trabalha gente importante, gente poderosa. Gente poderosa. Carmela o olhou com medo súbito. Que tipo de gente? Foi Tomás quem respondeu, sua voz grave. Do tipo que não gosta que um menino humilde de repente tenha mais poder do que eles. A sombra do perigo. No banco conheci um homem, continuou Mateus. Dom Rodrigo Noronha. O nome caiu como pedra em água parada. Carmela inalou bruscamente. Rodrigo Noronha. O empresário, você o conhece? Não foi pergunta. Todo mundo o conhece, filho. Sai nas notícias, doa para caridades, sorri para as câmeras. Fez uma pausa. Mas a gente como nós conhece outra história. Há famílias que perderam seus negócios quando se negaram a vender para ele. Trabalhadores que foram silenciados quando denunciaram irregularidades. Ele riu de mim, vovó. Me humilhou diante de todos. Disse que eu não pertencia àquele lugar. As mãos de Carmela apertaram as de seu neto com uma força que não sabia que ainda tinha. E depois descobriu que você é dono de ações nas empresas dele, completou Tomás. Carmela empalideceu. Meu Deus, Mateus, isso é perigoso. Eu sei. O segurança do banco me advertiu. Dom Rodrigo não é dos que esquecem. A idosa se levantou cambaleante. Caminhou até a janela da cozinha e olhou para a rua com olhos que não viam bem, mas que haviam aprendido a detectar perigos. Temos que ir embora, disse finalmente. Pegar esse dinheiro e desaparecer. Não. A voz de Mateus foi firme. Ambos os idosos o olharam surpresos. Não, repetiu Carmela. Filho, essa gente se aproveita de que os outros tenham medo. Mateus se levantou. O avô Gabriel não fugiu quando riram dele. Não se escondeu quando teve sucesso. Viveu com humildade, mas também com dignidade. Tomás sorriu. Era o sorriso de quem vê um menino se transformar em homem em questão de minutos. Você soa exatamente como ele. Estou com medo, admitiu Mateus, sua voz embargada. Mas o avô deixou isso para que eu pudesse ter uma vida melhor,
para que a vovó pudesse operar os olhos para que pudéssemos ajudar outros como nós. Há algo mais que precisam saber. Tomás abriu outro envelope, este mais velho, selado com cera. Gabriel me deu isso com instruções para abrir só quando Mateus decidisse o que fazer com a herança, fugir ou lutar. Abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão com letra trêmula mas clara. É do avô, sussurrou Mateus. Tomás começou a ler. Meu querido Mateus, se está lendo isto, significa que descobriu meu segredo e que escolheu enfrentá-lo em vez de fugir. Isso me diz que você é o homem que eu esperava que fosse. O dinheiro que te deixo não é para que viva sem trabalhar, é para que tenha a liberdade de escolher como trabalhar. É para que ninguém possa humilhá-lo por ser pobre. É para que possa ajudar outros como eu desejei ajudar, mas nem sempre pude. Mas mais do que o dinheiro, te deixo algo mais valioso. Te deixo a verdade. Essas empresas onde você é acionista, as construí com minhas próprias mãos literalmente. Eu pus os tijolos, eu misturei o cimento, e quando me tornei sócio nunca esqueci de onde vim. Por isso incluí uma cláusula em todos os contratos que 30% dos lucros deviam ir para um fundo para os trabalhadores, pensões, saúde, educação para seus filhos. Muitos sócios odiavam essa cláusula, mas era inegociável. Sem ela eu vendia minhas ações. Te advirto, Mateus, haverá quem queira que você venda essas ações. Te oferecerão fortunas, te ameaçarão, te farão sentir pequeno. Não ceda, porque se vender, esses trabalhadores perderão sua proteção, e os homens poderosos voltarão a fazer o que sempre fizeram, enriquecer às custas dos mais fracos. Seja forte, seja sábio, e lembre-se sempre: o verdadeiro valor de um homem não está em sua conta bancária, mas em quantas vidas ele melhora com sua existência. Seu avô que te ama de onde estiver, Gabriel Mendonça. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som de Carmela soluçando. Mateus tinha lágrimas escorrendo pelas bochechas, mas seus olhos ardiam com determinação. Entendo agora por que Dom Rodrigo me odeia, disse. Não é só porque o humilhei, é porque sou um obstáculo para os planos dele. Exato, confirmou Tomás. Se ele te convence a vender suas ações, pode eliminar a cláusula de proteção trabalhista. Pode demitir trabalhadores, reduzir salários, maximizar lucros. Quantos trabalhadores dependem dessa cláusula? Tomás consultou outros documentos. Entre todas as empresas, cerca de 2.000 famílias. 2.000. O número caiu sobre Mateus como um peso físico. Não era só sua vida que estava em jogo. Eram 2.000 famílias, pais, mães, crianças como ele. Não vou vender, declarou Mateus. Carmela se aproximou. Isso significa guerra. Uma guerra contra gente muito poderosa. Eu sei, vovó. Ele a abraçou. Mas o avô me escolheu para isso e não vou decepcioná-lo. Como se o universo tivesse estado escutando, o telefone de Tomás tocou. Era Dom Arturo do banco. Tomás, preciso falar com Mateus urgente. O viva-voz permitiu que todos escutassem. Estou aqui, seu Arturo. Mateus recebeu uma ligação dos advogados de Dom Rodrigo Noronha. Estão oferecendo comprar todas as suas ações por... Espere até você ver. 15 milhões de reais, Carmela ofegou. Era quase o dobro do que já tinham. Isso é muito dinheiro, murmurou. É uma armadilha, disse Mateus imediatamente. Como sabe? Perguntou Dom Arturo impressionado. Porque se as ações só valessem 15 milhões, ele não estaria tão desesperado para comprá-las. Valem mais, muito mais, não por dinheiro, mas por poder. Houve um silêncio admirado do outro lado. Você é mais esperto que muitos empresários que conheço, garoto. O que eu digo a eles? Mateus olhou para sua avó, depois para Tomás, depois para a carta de seu avô. Diga a eles que as ações não estão à venda. Hoje não, amanhã não, nunca. Podia-se ouvir o sorriso de Dom Arturo. Com muito prazer lhes darei o recado. Quando desligou, Tomás pôs uma mão no ombro de Mateus. Você acaba de declarar uma guerra, garoto. Eu sei. Dom Rodrigo não vai parar. Tentará de tudo. Intimidação. Subornos, talvez coisas piores. Eu sei, repetiu Mateus, mas sua voz não tremeu. Carmela abraçou seu neto, suas lágrimas molhando seu cabelo. Seu avô estaria orgulhoso. Tão orgulhoso. Espero ser digno dele, vovó. Naquela noite, enquanto Mateus tentava dormir em sua pequena cama, ouviu vozes na cozinha. Sua avó e seu Tomás falavam em sussurros. Não posso protegê-lo de tudo, Carmela. Eu sei, mas é tudo o que temos. Eu contatei algumas pessoas, amigos de Gabriel, gente que lhe deve favores, mas Dom Rodrigo tem recursos que nós não temos. Eu sei. Um silêncio.
Fizemos bem em contar tudo a ele, perguntou Carmela. Ele é só um menino. É o neto de Gabriel Mendonça, e hoje demonstrou que tem o mesmo coração dele. Mateus fechou os olhos, mas o sono não vinha. Em sua mente via o rosto de Dom Rodrigo, o sorriso cruel, os olhos calculistas. 2.000 famílias. Essas palavras ressoavam em sua cabeça como um tambor. E enquanto a lua iluminava seu pequeno quarto, Mateus fez uma promessa silenciosa. Não importava o que viesse, não importava o quanto tivesse medo, não deixaria que aquelas famílias ficassem desprotegidas. Seu avô havia confiado nele, e ele não iria falhar. Mas em algum lugar da cidade, em um escritório com vista panorâmica, Dom Rodrigo Noronha apagava um cigarro contra um cinzeiro de cristal. Rejeitou a oferta, perguntou a seu assistente. Sim, senhor. Um sorriso frio. Perfeito. Agora posso jogar sem luvas. Fez uma ligação. Quando responderam, só disse: ativem o plano B. Quero saber tudo sobre esse menino. Tudo, e encontrem alguma forma de pressioná-lo. Desligou. A guerra havia começado e Mateus nem sequer sabia o quão brutal poderia ser. Amanhã chegou com uma batida na porta que fez Mateus pular da cama. Não era uma batida amigável, era autoritária e insistente, o tipo de batida que anuncia problemas. Carmela já estava acordada, seu rosto pálido, enquanto olhava pela janela. Há um carro lá fora, sussurrou. Grande caro. Mateus sentiu seu estômago se revirar. Havia passado a noite quase sem dormir, cada ruído na rua o fazendo pular. E agora, mal amanhecia, já estavam aqui. Quem quer que fossem eles. A batida se repetiu. Mais forte. Abro, perguntou Mateus, sua voz mais firme do que se sentia. Espere. Carmela pegou seu telefone antigo e ligou para Tomás, que ele venha primeiro. Mas antes que pudesse completar a ligação, uma voz atravessou a porta. Senhora Carmela Mendonça, não viemos para fazer mal, viemos para oferecer ajuda. A palavra ajuda soava estranhamente ameaçadora, vinda de um desconhecido do outro lado de uma porta fechada. Mateus se aproximou com cuidado. Quem é você? Meu nome é Dr. Fernando Ribeiro. Sou cirurgião oftalmológico do Hospital Santa Clara. Fui enviado para falar com sua avó sobre um tratamento para seus olhos. Carmela e Mateus trocaram olhares. Ninguém, absolutamente ninguém, sabia sobre os problemas de visão da avó, exceto eles. E seu Tomás? Quem o enviou? Perguntou Mateus sem abrir. Uma pausa longa demais. Um benfeitor que prefere permanecer anônimo, mas lhe asseguro que minhas intenções são médicas e profissionais. Não abrimos para estranhos, disse Carmela com voz trêmula, mas firme. Eu entendo perfeitamente. A voz do doutor soava genuinamente amável. Por isso deixei meu cartão debaixo da porta. Podem verificar minhas credenciais, ligar para o hospital, mas lhes peço que ao menos considerem a oferta. Cirurgia completa de cataratas sem custo algum. No melhor hospital particular da cidade. Um cartão deslizou sob a porta. Mateus o pegou. Era real. Papel grosso. Letras em relevo. Dr. Fernando Ribeiro, chefe de oftalmologia. Hospital Santa Clara. Voltarei amanhã à mesma hora, continuou a voz. Se decidirem aceitar, estarei esperando em meu carro. Se não, respeitarei sua decisão e não voltarei a incomodá-los. Passos se afastando, um motor ligando. Silêncio. Carmela se deixou cair em uma cadeira. É ele. É Dom Rodrigo. Como sabe? Porque homens como ele não atacam diretamente filho. Te oferecem presentes, te fazem sentir agradecido e depois, quando você está em dívida, cobram o que realmente querem. Minutos depois, Tomás chegou quase correndo. Escutou tudo enquanto examinava o cartão. É real, confirmou. Este doutor é um dos melhores. E o Hospital Santa Clara. Carmela, uma cirurgia lá custaria mais de 30 mil reais. Não me importa se custa 1 milhão, disse ela. Não vou dever nada a esse homem. Vovó, mas seus olhos. Meus olhos viveram muitos anos assim. Podem esperar um pouco mais. Pegou as mãos de Mateus. O que não pode esperar é sua segurança. E aceitar isso seria pôr um preço à minha saúde, um preço que ele cobraria de você. Tomás assentiu com aprovação. É mais inteligente do que Dom Rodrigo calculou. O que fazemos então? Perguntou Mateus. Nada. Não respondemos. O silêncio é nossa resposta. Tomás pegou seu telefone. Mas eu farei algumas ligações. É hora de que saibam que não estão sozinhos nisso. O aliado inesperado. Naquela tarde, enquanto Mateus tentava se concentrar em suas tarefas escolares, o telefone de Tomás tocou. A conversa foi breve, mas intensa. Quando desligou, havia uma luz estranha em seus olhos. Precisamos ir à padaria da esquina agora. Por quê?
O que aconteceu? Alguém quer te conhecer. Alguém importante. 20 minutos depois estavam sentados em uma mesa no fundo da pequena padaria. Mateus apertava uma xícara de chocolate quente entre suas mãos trêmulas. Carmela havia insistido em acompanhá-los. A porta se abriu e entrou um homem de uns 50 anos. Vestia-se com elegância, mas sem ostentação. Seu rosto era sério, mas havia bondade em seus olhos. Tomás perguntou, aproximando-se. Ricardo Tomás se levantou e se abraçaram como velhos amigos. Obrigado por vir. O homem chamado Ricardo se sentou e olhou para Mateus com uma intensidade que o fez sentir nu. Então você é o neto de Gabriel? Sim, senhor. Você se parece com ele. Não fisicamente. Mas há algo em seus olhos. Essa determinação teimosa. Sorriu. Meu nome é Ricardo Menezes. Sou diretor executivo da Indústrias Progresso, uma das empresas onde seu avô era acionista. Mateus sentiu o coração disparar. O senhor trabalha com Dom Rodrigo? Trabalho em uma empresa onde Dom Rodrigo tem ações minoritárias, sim, mas não trabalho para ele. Há uma diferença. Inclinou-se para a frente. E vim para te dizer algo que você precisa saber. Há 25 anos eu era um trabalhador de linha de produção. Ganhava o mínimo. Tinha um filho doente e nenhum plano de saúde que cobrisse seu tratamento. Ricardo fez uma pausa, seus olhos úmidos. Seu avô trabalhava na construção do novo armazém da fábrica. Um dia me viu chorando durante o almoço. Perguntou o que acontecia. Contei-lhe sobre meu filho, sobre como ele ia morrer porque eu não tinha dinheiro para salvá-lo. Mateus sentiu um nó na garganta. O que ele fez? Algo que nunca esquecerei. Tirou um envelope do bolso. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Me disse. Isto é um empréstimo sem juros. Você me paga quando puder, e se não puder, não importa. A única coisa que importa é que seu filho viva. Carmela sufocou um soluço. Era exatamente algo que Gabriel faria. Meu filho se salvou e quando quis devolver-lhe o dinheiro, Gabriel o recusou. Disse, invista em sua educação. Torne-se alguém que possa ajudar outros como eu te ajudei. Assim, estudei à noite enquanto trabalhava de dia e subi de posição até chegar a diretor. Por isso está aqui, compreendeu Mateus. Estou aqui porque devo minha vida ao seu avô e porque sei o que Dom Rodrigo está planejando. O silêncio se tornou tenso. O que ele está planejando? Perguntou Tomás. Ricardo olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os escutava. Dom Rodrigo convocou uma assembleia extraordinária de acionistas para a semana que vem. Vai propor a eliminação da cláusula de proteção trabalhista que Gabriel implementou. Ele pode fazer isso. Mateus sentiu pânico. Pode propor o que quiser, mas precisa do voto da maioria dos acionistas. Você tem 40%. Ele tem 35%. O resto está dividido entre acionistas menores. Então, se os acionistas menores votarem com ele. Exato. A cláusula desaparece e com ela a proteção de 2.000 trabalhadores. Carmela pegou a mão de Mateus. O que podemos fazer? Ricardo tirou uma pasta de sua maleta. Lutar, mas não com dinheiro, com algo mais poderoso. A verdade. Abriu a pasta. Dentro havia documentos, fotografias, artigos de jornal. Durante anos documentei tudo o que Dom Rodrigo fez. Empresas que destruiu trabalhadores, que demitiu injustamente, negócios sujos. Nada ilegal. Ele é muito esperto para isso, mas tudo moralmente questionável. Por que você guardou tudo isso? Perguntou Tomás. Porque sabia que algum dia alguém teria a coragem de enfrentá-lo. E quando Gabriel morreu e soube que ele havia deixado tudo para seu neto, esperei para ver que tipo de pessoa você era, Mateus, e agora sei que você é digno do legado de seu avô e estou pronto para te ajudar. Na Assembleia, os acionistas votarão, explicou Ricardo. Se apresentarmos evidências de que Dom Rodrigo só busca benefício pessoal às custas dos trabalhadores, alguns acionistas menores poderiam mudar seu voto. Alguns, perguntou Mateus, não todos. Alguns acionistas só veem números, não se importam com mais nada. Mas outros têm consciência, especialmente se entenderem que Gabriel criou essa cláusula por uma razão. Precisamos que os trabalhadores contem suas histórias, disse Tomás pensativo. Testemunhos de como essa cláusula mudou suas vidas. Exato. Ricardo sorriu. Eu posso ajudar a organizar, mas há um problema. Qual Dom Rodrigo não jogará limpo? Se descobrir que estamos organizando testemunhos, tentará silenciá-los. Intimidação, ofertas de dinheiro, ameaças veladas de demissão. Então temos que ser rápidos, disse Mateus, com determinação e discretos. Ricardo estendeu a mão. Você tem certeza disso, garoto?
Uma vez que começarmos, não há volta atrás. Dom Rodrigo te verá como uma ameaça real. Mateus olhou para a mão estendida, depois olhou para sua avó, seus olhos nublados, mas cheios de orgulho. Olhou para Tomás, seu protetor, sua conexão com o avô, que nunca conheceu, mas que o amava, e apertou a mão de Ricardo. Estou seguro. Naquela noite, Dom Rodrigo recebeu uma ligação de seu informante no Hospital Santa Clara. O doutor reporta que a família recusou a oferta. Nem sequer responderam. Dom Rodrigo tamborilou seus dedos sobre a mesa. Interessante. O menino é mais astuto do que pensei. O que fazemos agora? Aumentamos a pressão. Amanhã quero que você contate a escola do menino. Faça uma doação generosa e sugira que seria apropriado que certos estudantes problemáticos fossem avaliados por absenteísmo. Mas o menino não faltou às aulas ainda. Não. Mas quando tiver que se preparar para a Assembleia de Acionistas, começará a faltar. E então, teremos uma razão para envolvê-lo com serviços sociais. A voz do outro lado vacilou. Senhor, isso é. O que cruel? Isto é negócios, e nos negócios ou você domina ou é dominado. Desligou e olhou pela janela de seu escritório. A cidade brilhava abaixo como um tabuleiro de xadrez feito de luzes. Jogue sua jogada pequeno, Gabriel murmurou. Deixe-me ver o que mais você aprendeu de seu avô. Enquanto isso, na pequena casa, Mateus não conseguia dormir. Releia a carta de seu avô uma e outra vez. Havia algo nas palavras que o inquietava. Não era o que dizia, era o que não dizia. O verdadeiro valor de um homem não está em sua conta bancária, mas em quantas vidas ele melhora com sua existência. Quantas vidas Gabriel havia melhorado, Ricardo era uma, certamente havia mais. Levantou-se e foi à cozinha. Tomás havia ficado para dormir no sofá, protegendo-os. Encontrou-o acordado, olhando velhas fotografias. Você não consegue dormir? Também perguntou o idoso. Estava pensando no avô. Em quantas pessoas ele ajudou. Tomás sorriu tristemente. Mais do que jamais saberemos. Era sua forma de ser. Ajudava em silêncio. Ricardo disse que há mais testemunhos, mais pessoas que o avô ajudou, muitas mais. Mateus sentou-se junto a ele. Seu Tomás, por que o avô nunca me conheceu realmente? Se tinha tanto dinheiro, por que não veio nos ajudar quando o papai morreu? A pergunta pairou no ar como fumaça. Tomás suspirou profundamente. Porque Gabriel morreu 6 meses antes que seu pai Mateus. Em um acidente em uma construção, estava supervisionando um prédio quando uma viga se soltou. O mundo parou. O que morreu salvando outro trabalhador. Ele o empurrou para fora do caminho e a viga o esmagou. As lágrimas brotaram sem controle. Ele morreu. Morreu sendo herói. Morreu sendo Gabriel. Não podia ver alguém em perigo sem ajudar. Mateus chorou. Chorou pelo avô que nunca conheceu, pelo pai que perdeu muito jovem, por todas as perdas que marcaram sua vida. Mas no meio da dor algo se acendeu. Seu avô havia morrido protegendo alguém, e agora ele tinha a oportunidade de proteger 2.000 famílias. Era sua forma de honrá-lo. Era sua forma de dizer obrigado a um homem que o amou sem conhecê-lo. Vamos ganhar isso, seu Tomás disse, limpando as lágrimas. Pelo avô, por todos os que ajudou, por todos os que ainda precisam de ajuda. Tomás o abraçou. Já ganhamos, garoto, porque seu avô te criou exatamente como ele esperava, e isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Lá fora a noite cobria a cidade, mas naquela pequena casa algo mais poderoso que o dinheiro e mais forte que o medo começava a crescer. Era a esperança, e ninguém, nem mesmo Dom Rodrigo Noronha, podia comprar. Lá, nem destruir. Lá, a guerra apenas começava, mas Mateus já não estava sozinho. A diretora Susana Ortiz nunca havia recebido uma doação tão generosa. 50.000 para a Escola Municipal do Cruzeiro, novos equipamentos, livros, computadores, tudo o que haviam precisado durante anos e que o governo nunca proporcionou. E tudo cortesia da Fundação Noronha. Olhou o cheque sobre sua mesa como se fosse uma cobra dormida, bonito, tentador, perigoso, porque junto ao cheque havia chegado uma sugestão amigável do assistente de Dom Rodrigo. Seria prudente revisar os registros de frequência de todos os estudantes, especialmente aqueles que poderiam estar enfrentando situações familiares complicadas. O nome de Mateus Mendonça havia sido mencionado especificamente. Susana havia sido diretora durante 20 anos. Sabia reconhecer um suborno quando o via, mas também sabia que sua escola estava caindo aos pedaços, que seus estudantes mereciam melhores oportunidades. O que fazer quando o bem de muitos requer sacrificar um?
Essa pergunta a atormentava, enquanto esperava que Mateus chegasse à sua sala. Mateus sentiu o peso de todos os olhares quando foi chamado pelo alto-falante durante a aula de matemática. Mateus Mendonça, favor comparecer à diretoria. Seus colegas murmuraram. Ser chamado à diretoria nunca era bom sinal. Ele nunca havia tido problemas disciplinares. Seu histórico era impecável. Mas enquanto caminhava pelos corredores vazios com o eco de seus passos ressoando contra as paredes descascadas, soube que isso não era sobre notas. A diretora Ortiz o esperava com expressão indecifrável. Sente-se, Mateus. Ele obedeceu, suas mãos suadas apertando a alça de sua mochila. Fiz algo errado, diretora. Não exatamente, ela suspirou. Mas chegou ao meu conhecimento que você faltou às aulas recentemente. O que, Mateus? Piscou confuso. Não faltei nem um dia este semestre. Segundo estes relatórios, ela apontou papéis sobre sua mesa. Você faltou 3 vezes nas últimas 2 semanas. Isso é mentira. Sua voz subiu sem querer. Pode verificar. Pergunte aos meus professores. Eu venho todos os dias. Susana o olhou longamente. Havia algo em seus olhos. Desculpe. Culpa. Mateus. Também recebi relatórios de que sua situação familiar poderia estar afetando o que você mora sozinho com sua avó, que ela está doente, que possivelmente não esteja recebendo a supervisão adequada. O coração de Mateus começou a bater violentamente. Minha avó cuida de mim perfeitamente. Eu cuido dela. Estamos bem. Estão. A diretora se inclinou para a frente. Porque a Fundação Noronha ofereceu ajuda. Podem conseguir tratamento médico para sua avó, assistência social para você. Tudo sem custo. Lá estava a armadilha perfeitamente armada. Não precisamos de caridade de ninguém. Mateus se levantou bruscamente, especialmente não de Dom Rodrigo Noronha. Susana piscou surpresa. Você conhece Dom Rodrigo, sei quem ele é e sei o que ele está fazendo. Mateus, sente-se. Sua voz se endureceu. Não sei o que está acontecendo, mas essas são acusações sérias contra um benfeitor respeitado. Benfeitor. Mateus riu sem humor. Ele disse quanto dinheiro doou. Ele disse o que espera em troca. O silêncio de Susana foi resposta suficiente. Ele está me usando para pressionar. Minha família, continuou Mateus, as palavras saindo em torrente. Quer que pareçamos instáveis, problemáticos. Para que serviços sociais intervenham para que eu não possa. Parou. Já havia dito demais. Não possa o quê? Perguntou Susana. Mateus negou com a cabeça. Nada. Posso ir. Não. Susana se levantou. Vou ligar para sua avó e vamos esclarecer isso agora. 30 minutos depois, Carmela entrava na sala apoiando-se no braço de seu Tomás. Seus olhos nublados buscavam seu neto. Mateus, você está bem? Estou bem, vovó. Susana observava a idosa com expressão calculadora. Senhora Mendonça, preciso lhe fazer algumas perguntas sobre a situação de Mateus. Faça, disse Carmela com dignidade. Não tenho nada a esconder. É verdade que a senhora tem problemas de saúde que dificultam sua capacidade de cuidar de seu neto. Tenho cataratas. Minha visão não é perfeita, mas posso cuidar do meu neto perfeitamente. E economicamente. Como subsistem? Foi Tomás quem respondeu. Isso já não é um problema. Susana o olhou com curiosidade. Perdão, Mateus herdou de seu avô, explicou Tomás cuidadosamente. Não só dinheiro, um legado completo, ações em empresas importantes. A expressão de Susana mudou completamente. Ações em que empresas? Em várias, incluindo algumas, onde Dom Rodrigo Noronha tem interesses. A cor abandonou o rosto da diretora. Oh, meu Deus, sussurrou. Isso é uma manipulação, completou Tomás. Dom Rodrigo está usando a escola como instrumento de pressão porque Mateus tem poder de voto sobre decisões que afetam os negócios de Noronha. Susana se deixou cair em sua cadeira. Eu não sabia. O assistente só disse que era uma família necessitada, que deveríamos vigiar o menino para o próprio bem dele. E a senhora acreditou porque veio com um cheque de R. 50 mil, disse Carmela sem dureza, apenas com tristeza. Nossa escola está desesperada, defendeu-se Susana debilmente. As crianças precisam. O que as crianças precisam é de honestidade, interrompeu Mateus. Não de benfeitores que compram vontades. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som do telefone de Susana. Olhou a tela e empalideceu ainda mais. É o assistente de Dom Rodrigo. Pergunta se já falei com vocês. O que vai dizer a ele? Perguntou Tomás. Susana olhou para Mateus. Realmente o olhou. Viu um menino que vendia brigadeiros para ajudar sua avó, que nunca faltava às aulas, que estudava mais do que muitos outros, que carregava responsabilidades que nenhuma criança deveria carregar.
e tomou uma decisão. Vou dizer a ele que tudo está em ordem, que Mateus é um estudante exemplar, que não há nenhuma razão para se preocupar. Mateus sentiu que podia respirar de novo. E o dinheiro, perguntou Carmela. Vou devolver. Não posso aceitar subornos, nem sequer subornos disfarçados de caridade. Susana se levantou. Sinto muito, Mateus. Deixei que a necessidade nublasse meu julgamento. Entendo, disse ele, mas há outra forma. Todos o olharam. Meu avô deixou dinheiro para ajudar outros, para melhorar vidas. Que tal se eu fizer uma doação à escola, sem condições, só porque é o correto? Susana abriu a boca, fechou-a. Seus olhos se encheram de lágrimas. Isso seria maravilhoso, mas tem que ser anônima, acrescentou Tomás rapidamente. Se Dom Rodrigo descobrir que Mateus está usando seu dinheiro para bem público, intensificará seus ataques. Claro, assentiu Susana. Serei discreta. Naquela tarde na casa, Ricardo Menezes chegou com notícias urgentes. Dom Rodrigo mudou a data da Assembleia de Acionistas, anunciou. Já não é na próxima semana, é depois de amanhã. O que Mateus sentiu pânico. Ele pode fazer isso tecnicamente, sim. E o fez porque descobriu que estávamos organizando testemunhos de trabalhadores. Quer votar antes que possamos apresentá-los? Então perdemos. Carmela se deixou cair em uma cadeira. Não necessariamente. Ricardo sorriu porque acabo de receber uma ligação de alguém que quer ajudar. Quem? Helena, a gerente do banco. Mateus lembrou-se da mulher que havia sido testemunha de sua humilhação e seu triunfo. Por que ela queria ajudar? Porque Dom Rodrigo também a pressionou, explicou Ricardo. Pediu-lhe informações confidenciais sobre suas contas. Ela se recusou. Ele ameaçou fechar todas as suas contas corporativas do banco se ela não cooperasse. E o que ela fez? Reportou a Dom Arturo. E agora estão investigando Dom Rodrigo por tentar acessar ilegalmente informações financeiras privadas. Tomás assobiou baixo. Isso é grave, muito grave, mas não é suficiente para deter a Assembleia. Precisamos de algo mais. Ricardo pegou seu telefone. Por isso contatei um velho amigo jornalista de investigação. Eu vinha vazando informações sobre as práticas de Dom Rodrigo durante anos. Nunca teve o suficiente para publicar. Até agora. O que mudou? Perguntou Mateus. Você mudou. Sua história. Um menino humilde herdando a fortuna de um avô trabalhador, enfrentando um empresário poderoso para proteger trabalhadores vulneráveis. É a história perfeita. Não quero ser famoso, disse Mateus imediatamente. Não quero atenção. Não precisa ser. A história pode ser contada sem revelar sua identidade completamente, mas a ameaça de publicação poderia fazer com que Dom Rodrigo se retire, ou poderia enfurecê-lo mais, assinalou Carmela. Todos guardaram silêncio. É um risco, admitiu Ricardo, mas ficar parado também é. Naquela noite, Helena chegou à casa com uma caixa de arquivos. Não deveria estar fazendo isso, disse enquanto entrava. Poderia perder meu emprego, minha licença bancária, tudo. Então por que o faz? Perguntou Mateus. Helena o olhou com olhos cansados. Porque há 15 anos eu era caixa em uma agência pequena. Cometi um erro honesto, mas o dinheiro faltante saiu da minha conta. 4.000 que eu não tinha. Mateus começava a ver o padrão. Meu avô. Seu avô estava na fila naquele dia, ouviu tudo. Quando me demitiram, ele me esperou lá fora, me deu o dinheiro, disse que era um empréstimo que eu pagasse quando pudesse, que usasse a experiência para crescer. Outra vida tocada por Gabriel Mendonça. Nunca pude devolver-lhe o dinheiro. Morreu antes que eu pudesse. Helena limpou uma lágrima, mas me deu algo mais valioso. Me deu uma segunda chance. Estudei. Tornei-me gerente. E agora posso ajudar seu neto. Abriu a caixa. Estes são todos os movimentos financeiros de Dom Rodrigo em nosso banco durante os últimos 10 anos. Tudo legal, tudo registrado. Mas conta uma história. Ricardo pegou os documentos e começou a revisá-los. Seus olhos se arregalaram. Isso é incrível. Transferências para contas offshore, pagamentos para empresas fantasmas. Não é ilegal, mas é eticamente questionável. E há mais. Helena tirou outra pasta. Há 6 meses, Dom Rodrigo tentou comprar ações da Indústrias Progresso através de um intermediário para ocultar que estava consolidando poder. Isso viola as regras de transparência de acionistas, disse Tomás. Exato. Se isso vier à tona na Assembleia, os outros acionistas verão que ele não é confiável. Mateus sentia que sua cabeça girava. Toda essa gente, todas essas pessoas ajudando porque seu avô as havia ajudado primeiro. Quantas pessoas o avô ajudou? Perguntou em voz alta. Todos se olharam.
Não sabemos, admitiu Tomás. Nunca levava conta, simplesmente ajudava. Mas agora todas estão retornando, disse Ricardo com um sorriso como um exército silencioso. O telefone de Tomás tocou. Número desconhecido. Olá. A voz do outro lado era distorcida claramente usando um modificador. Tenho informações sobre Dom Rodrigo Noronha que precisam ouvir. Todos se enrijeceram. Quem é você? Perguntou Tomás. Alguém que trabalhou para ele. Alguém que viu demais. Alguém que já não pode guardar silêncio. Por que ligar agora? Porque soube de um menino que está lutando contra ele. E se esse menino tem a coragem de enfrentar Rodrigo Noronha, então eu também devo ter ela. Que informação você tem? Não por telefone. Encontrem-se comigo amanhã à noite às 21 horas no antigo galpão do porto. Venham só Tomás e o menino. Isso parece uma armadilha, disse Ricardo. Poderia ser, mas também poderia ser a peça final que precisam para ganhar. A voz fez uma pausa. Gabriel Mendonça me ajudou uma vez. Agora eu ajudo seu neto. Venham ou não venham. É sua decisão. E desligou. O silêncio era absoluto. É obviamente uma armadilha, disse Carmela. Provavelmente, assentiu Tomás. Mas e se não for? É muito arriscado, insistiu Helena. Mateus olhava o telefone, pensava em seu avô, em todas as pessoas que havia ajudado, em como todas estavam retornando para ajudá-lo, e se havia mais uma pessoa com informação crucial. Vou ir, disse finalmente Mateus. Não, Carmela tentou detê-lo. Tenho que fazer isso, vovó. O avô nunca teve medo de ajudar outros. Não posso ter medo agora. Então eu vou com você, disse Ricardo. Eu, acrescentou Helena. Não, Tomás os deteve. A voz disse só nós dois. Se formos mais, eles podem aparecer ou pior, podem se assustar, e perdemos a oportunidade. Então irei armado, disse Ricardo. Não. Mateus o olhou. Sem armas, sem violência. Não somos como Dom Rodrigo, fazemos as coisas direito. Todos o olharam com uma mistura de orgulho e terror, porque naquele momento Mateus soava exatamente como Gabriel. E isso era o que mais medo lhes dava, porque Gabriel havia morrido sendo herói, e ninguém queria que a história se repetisse. O relógio marcava as 20h40 quando Mateus e Tomás subiram no velho carro do idoso. Carmela os despediu na porta com um abraço que durou demais. Cuidado, meu menino, sussurrou, suas mãos tremendo, enquanto tocava o rosto de seu neto. Não sabe o quanto agradeço que Tomás me fez assinar todos esses papéis há semanas. Senão você não poderia fazer nada disso legalmente. Lá estava. A resposta tão simples que havia esperado para ser dita. Foi precaução, Carmela disse Tomás suavemente. Gabriel me ensinou a sempre estar preparado. Voltarei, vovó, eu prometo. Mas enquanto o carro se afastava da pequena casa, Mateus não estava seguro de poder cumprir essa promessa. O caminho para o Porto Velho era longo. As ruas se tornavam mais escuras, mais vazias, mais ameaçadoras a cada quilômetro. Os postes de luz piscavam como velas prestes a se extinguir. Você está com medo? Perguntou Tomás, quebrando o silêncio. Mateus quis mentir. Quis dizer que não, que estava bem, que era forte como seu avô, mas não pôde. Estou apavorado, admitiu sua voz embargada. Seu Tomás, e se for uma armadilha? E se Dom Rodrigo estiver nos esperando? E se? As palavras engasgaram em sua garganta porque atrás de todos esses, e se havia um medo mais profundo, mais escuro? E se não fosse suficiente? E se apesar de tudo não pudesse proteger aquelas 2.000 famílias? E se decepcionasse seu avô? Mateus, olhe para mim. Tomás parou o carro na beira da estrada. O menino virou seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Gabriel também teve medo. Muitas vezes. No dia em que ofereceu seu primeiro dinheiro a esses investidores que riram dele, ele estava tremendo. No dia em que salvou aquele trabalhador e morreu fazendo-o, também teve medo. Mas sabe o que ele fez com esse medo? O que ele o usou como combustível? O medo o lembrava que o que estava fazendo importava, que as coisas que valem a pena sempre dão medo. Mateus limpou as lágrimas com o dorso da mão. E se eu falhar? Então você falhará, tendo tentado o que é 1000 vezes mais honroso do que nunca ter tentado. O carro voltou a arrancar, mas algo havia mudado no peito de Mateus. Não é que o medo desaparecesse, simplesmente já não o controlava. O Porto Velho era um cemitério de sonhos industriais. Armazéns enferrujados se erguiam como gigantes caídos. O cheiro de sal e abandono enchia o ar. O armazém número 7 estava no final do cais. Sua porta metálica pendia de dobradiças quebradas, criando sombras que pareciam se mover com vida própria. Chegamos cedo.
Tomás olhou seu relógio. 10 minutos. Estacionaram a certa distância. Dali, podiam ver a entrada do armazém sem serem vistos facilmente. Os minutos se arrastaram como caracóis. 20h50, 20h55. Às 21h em ponto, uma figura emergiu das sombras do armazém. Não de fora. Já estava dentro esperando. É hora, disse Tomás. Desceram do carro. Cada passo em direção ao armazém ressoava contra o concreto úmido. Mateus podia ouvir seu próprio coração batendo tão forte que pensou que delataria sua presença a quilômetros. A figura dentro do armazém se tornou visível quando se aproximaram. Era um homem de meia idade. Seu rosto estava parcialmente oculto por um boné e a gola levantada de sua jaqueta. Vieram, disse. Sua voz agora sem distorção. Soava cansada, quebrada. Aqui estamos, respondeu Tomás. Agora mostre-se. O homem hesitou, depois lentamente tirou o boné. Tomás inalou bruscamente. Luiz da Silva. Luiz da Silva havia sido o contador principal de Dom Rodrigo durante quase uma década. Mateus o reconheceu de fotografias, em revistas de negócios, sempre ao lado de Dom Rodrigo, em eventos corporativos, sorridente, eficiente, leal. Mas o homem à sua frente não se parecia com aquelas fotografias. Tinha olheiras profundas, suas mãos tremiam, havia perdido peso. Eu não mereço que venham, disse Luiz, sua voz embargada. Não mereço nada, exceto castigo. Por que você está aqui? Perguntou Mateus. Porque agora Luiz se deixou cair contra uma caixa de madeira podre. Porque já não posso viver com isso. Porque durante anos ajudei Rodrigo Noronha a destruir vidas, a roubar, a enganar. Tudo legal, tudo dentro dos limites da lei. Mas moralmente era monstruoso. O que você fez exatamente? Tomás se aproximou cauteloso. Tudo. Luiz riu sem humor. Movimentava dinheiro para contas offshore para evitar impostos. Criava empresas fantasmas para ocultar a verdadeira propriedade de ações. Manipulava registros contábeis para justificar demissões em massa. Tirou um USB do bolso. Aqui está tudo. 10 anos de fraude fiscal, evasão, manipulação. Nada disso o levará à prisão. Ele é muito inteligente para isso. Mas destruirá sua reputação, e sem reputação, os outros acionistas nunca votarão com ele. Mateus olhava o pequeno dispositivo como se fosse uma bomba. Por que você nos dá isso? O que você ganha? Nada. Luiz o olhou com olhos úmidos. Já renunciei. Rodrigo me ameaçou. Disse que se eu falasse destruiria minha família, e provavelmente o fará. Mas pelo menos poderei me olhar no espelho de novo. Você conheceu meu avô? Perguntou Mateus de repente. Luiz negou com a cabeça. Nunca pessoalmente, mas Rodrigo falava dele, com ódio, com inveja. Dizia que Gabriel Mendonça era um hipócrita que se fazia de santo enquanto jogava o mesmo jogo que todos. Mas eu investiguei, li cada transação que Gabriel fez, e sabe o que descobri? Que cada centavo que ganhou, ele ganhou limpo. Cada investimento era transparente, cada negócio era honesto. Era o oposto de Rodrigo em todo sentido. Luiz limpou as lágrimas. E quando soube que seu neto estava lutando contra Rodrigo, soube que tinha que fazer algo bom pela primeira vez em anos. Há algo mais que você precisa saber. Luiz se levantou, sua expressão agora urgente. Rodrigo tem um plano para amanhã para a Assembleia. Sabemos, disse Tomás. Vai propor eliminar a cláusula de proteção trabalhista. Não só isso, Luiz negou com a cabeça. Vai apresentar uma avaliação financeira falsa. Dirá que as empresas estão em crise por culpa da cláusula que, se não for eliminada, haverá demissões em massa de qualquer forma. Fará parecer que eliminá-la é o mal menor. Mateus sentiu o chão se mover sob seus pés. E os acionistas acreditarão nele. Os números serão convincentes. Eu os preparei antes de renunciar. Luiz baixou o olhar com vergonha. Manipulei projeções, exagerei perdas, minimizei lucros, tudo para justificar a eliminação da cláusula. Mas isso é fraude contábil. Sim, mas é minha palavra contra a de um império de advogados. Luiz estendeu o USB. Por isso você precisa disso. Os arquivos originais estão aqui. Os números reais demonstram que as empresas são rentáveis, que a cláusula não está causando nenhuma crise. Tomás pegou o dispositivo com mãos trêmulas. Você tem certeza disso, Luiz? Uma vez que usarmos isso, não há volta atrás para você. Já não há volta atrás de qualquer forma. Sorriu tristemente. Minha família já se foi. Minha esposa me deixou quando renunciei. Disse que eu era um covarde. E ela tem razão.
Fui covarde durante 10 anos. Pelo menos agora posso ser corajoso uma vez. Foi então que aconteceu. Mateus havia contido isso a noite toda, a semana toda, desde o momento em que entrou naquele banco e sua vida mudou para sempre. Ele se quebrou. Não com soluços silenciosos, não com lágrimas dignas. Quebrou-se completamente e caiu de joelhos no chão sujo do armazém e chorou como o menino que era. O menino que vendia brigadeiros nas ruas, o menino que contava moedas para comprar pão, o menino que nunca pediu isso. Não posso, soluçou. Não posso fazer isso. Sou só um menino. Por que o avô me deixou isso? Porque eu, Tomás, se ajoelhou junto a ele, abraçando-o enquanto chorava. Porque você era o único que podia fazê-lo garoto. O único com o coração suficiente. Tenho 11 anos, gritou Mateus entre lágrimas. Deveria estar brincando, estudando, sendo um menino, não lutando contra milionários, não carregando o futuro de 2.000 famílias. Toda a pressão, todo o medo, toda a responsabilidade que havia estado carregando explodiu como uma represa rompida. Luiz observava em silêncio suas próprias lágrimas rolando. Sinto muito, disse finalmente. Sinto que um menino tenha que limpar a bagunça que adultos como eu criamos. Mateus chorou até que não restaram lágrimas, até que só restou o vazio trêmulo de ter expulsado toda a dor contida. Quando finalmente pôde falar, sua voz era apenas um sussurro. Você realmente acredita que eu posso ganhar? Tomás o olhou nos olhos. Acredito que seu avô te escolheu porque viu algo em você que nem você mesmo vê ainda. Viu o tipo de homem que você será, e esse homem não se rende. Mas agora sou só um menino assustado. Os maiores heróis sempre começaram sendo crianças assustadas, disse Luiz. A diferença é que seguiram em frente apesar do medo. Mateus se levantou lentamente. Suas pernas tremiam. Seu rosto estava manchado com lágrimas e sujeira. Mas havia algo diferente em seus olhos. Já não era o menino que entrou no banco buscando um saldo. Era o neto de Gabriel Mendonça, e isso significava algo. De volta ao carro, Tomás conectou o USB em seu laptop. Os arquivos se abriram um após o outro. Anos de evidências, documentos, e-mails, transações. Era uma bomba nuclear. Com isso não só salvamos a cláusula, disse Tomás. Destruímos qualquer credibilidade que Dom Rodrigo tenha. Será suficiente? Perguntou Mateus. Sua voz ainda rouca do choro. Será mais do que suficiente. O telefone de Tomás tocou. Era Ricardo. Tem notícias? Perguntou ansioso. Notícias. Não temos um arsenal. Tomás sorriu. Reúna todos amanhã. Helena, Dom Arturo, os trabalhadores que pôde contatar e prepare a mídia. Isso vai ser histórico. Quando desligou, olhou para Mateus. Isso. Seu avô estaria orgulhoso. Mateus pensou em Gabriel, no homem que nunca conheceu, mas que o amou incondicionalmente. O homem que morreu salvando outro, o homem que construiu um império em silêncio só para proteger os fracos. Espero estar, disse finalmente. Mas mesmo se não estiver, vou tentar com tudo o que tenho. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Revisaram cada documento, prepararam cada argumento, organizaram cada evidência. Na madrugada, Carmela preparou café e pão doce. Suas mãos tremiam ao servir. Meu menino se tornou homem em uma semana, disse com lágrimas em seus olhos nublados. Seu avô estaria. Não pôde terminar. Simplesmente abraçou Mateus e chorou. Ricardo chegou antes do amanhecer, com Helena e Dom Arturo. A mídia estará lá, informou Ricardo. 3 canais de notícias, 2 jornais importantes. Isso será público. Bem, disse Mateus. Que todo o mundo veja quem realmente é Rodrigo Noronha. Helena pôs documentos do banco sobre a mesa. Também tenho isso. Transferências que ele fez esta semana. Tentou movimentar fundos para parecer mais solvente antes da Assembleia. É manipulação do mercado. Ele está se desesperando, observou Dom Arturo. Um homem desesperado é perigoso. Eu sei. Mateus olhou pela janela. O sol começava a sair. Mas um menino com nada a perder é mais perigoso ainda. Tomás sorriu. Ali estava. O fogo de Gabriel ardendo em seu neto. Às 7 da manhã, o telefone de Mateus tocou. Número desconhecido. Atendeu em viva voz. Sim. A voz de Dom Rodrigo era fria como gelo. Última oportunidade, garoto. Retire-se da Assembleia. Venda as ações, duplico a oferta. 30 milhões. Hoje. Agora. Todos na sala olhavam para Mateus. O menino que dias atrás só queria ver seu saldo para ajudar sua avó. O menino que havia chorado de terror em um armazém abandonado. O menino que carregava o peso de 2.000 famílias sobre seus ombros, respirou fundo. Dom Rodrigo,
Há algo que o senhor precisa entender sobre meu avô. Ele não se rendeu quando riram dele. Não fugiu quando as coisas ficaram difíceis. E eu sou o neto dele. Isso é um não. Isso é um não. Hoje, amanhã e sempre. Mateus apertou o punho. Nos vemos na assembleia e que vença o melhor. Ah, garoto. Dom Rodrigo riu. Eu já ganhei, só que você ainda não sabe. E desligou. O silêncio na sala era tenso. O que você acha que ele quis dizer com isso? Perguntou Helena. Não importa, disse Mateus, embora seu coração batesse com medo renovado. Porque nós também temos surpresas. Tomás pôs uma mão em seu ombro. É hora. Mateus se levantou, ajeitou a roupa, olhou para cada pessoa naquela sala, pessoas que Gabriel havia tocado, pessoas que agora o protegiam. Vamos ganhar isso, disse pelo avô, por todas as pessoas que ajudou, por todas as que ainda precisam de ajuda. E enquanto saíam da pequena casa em direção à assembleia que decidiria tudo, Mateus sentiu algo. Não era ausência de medo, era algo mais poderoso, era propósito. E com isso podia mover montanhas, ou ao menos derrotar um milionário arrogante. A guerra final estava para começar, e Mateus estava pronto. A sala de assembleias da Indústrias Progresso parecia um coliseu romano. Fileiras de cadeiras enfrentavam uma mesa longa, onde se sentariam os principais acionistas. Câmeras de notícias já estavam posicionadas. Jornalistas sussurravam, o ar vibrava com antecipação. Dom Rodrigo Noronha já estava sentado em seu lugar rodeado de 5 advogados. Seu terno era impecável, seu sorriso confiante. Quando Mateus entrou com Tomás Ricardo e Helena, esse sorriso se ampliou. Ah, chegou nosso pequeno acionista, disse em voz alta para que todos escutassem. Pensei que você reconsideraria. Mateus caminhou direto para seu assento designado. Não respondeu. Seu silêncio foi mais poderoso do que qualquer palavra. Os acionistas menores foram chegando. 18 pessoas que representavam os 25% restantes. Rostos nervosos, olhos calculistas. Sabiam que hoje seu voto decidiria o destino de milhares. Dom Arturo, como representante neutro do banco, atuaria como moderador. Damos início à Assembleia Extraordinária de Acionistas, anunciou o tema a votar. Eliminação da cláusula de proteção trabalhista, implementada por D. Gabriel Mendonça. Um murmúrio percorreu a sala. Dom Rodrigo se levantou com elegância estudada. Senhoras e senhores, todos conhecemos a crise econômica atual. As empresas devem se adaptar ou morrer, começou. Sua voz suave, mas firme. A cláusula que Gabriel Mendonça implementou foi nobre em seu momento, mas hoje é insustentável. Fez um sinal. Um de seus assistentes projetou gráficos na tela. Como podem ver, nossos lucros caíram 18% no último trimestre. Os custos trabalhistas representam 70% de nossas despesas. Se não agirmos agora, teremos que fechar 2 fábricas, demitir 500 pessoas. Os acionistas menores murmuraram preocupados. Por isso proponho eliminar a cláusula não por ganância, por sobrevivência. É salvar 800 empregos à custa de reduzir benefícios de 100. Matemática cruel, mas necessária. Sentou-se. Alguns acionistas assentiam. Os números pareciam irrefutáveis. Dom Arturo olhou para Mateus. Deseja responder? Mateus se levantou. Suas pernas tremiam, todos os olhares sobre ele, as câmeras gravando o peso do mundo sobre ombros de menino. Esses números são mentira, disse simplesmente. Dom Rodrigo riu. Perdão, mentira, repetiu Mateus mais forte. Manipulados, fabricados, a fraude contábil. Isso é uma acusação grave. Um dos advogados se levantou. É sim. Mateus tirou o USB que Luiz lhes havia dado. Por isso tenho provas. Ricardo conectou o dispositivo ao projetor. Os arquivos começaram a aparecer. Estes são os números reais da Indústrias Progresso, explicou. Não queda de 18%, crescimento de 12%, não crise, lucro recorde. Dom Rodrigo empalideceu. De onde você tirou isso? Do seu contador? Mateus o olhou direto nos olhos. Luiz da Silva, o homem que manipulou números para o senhor durante 10 anos. O homem que já não podia viver com a mentira. Luiz foi demitido por incompetência, interveio Dom Rodrigo rapidamente. Está ressentido, vingativo. Então esses e-mails também são falsos. Helena se levantou mostrando comunicações. Isso é onde o senhor ordena especificamente que ele exagere perdas, minimize lucros, tudo com data e assinatura digital. O silêncio era absoluto. E esses movimentos para contas offshore? Continuou Dom Arturo, que havia estado revisando os arquivos. Evasão fiscal, ocultamento de ativos, manipulação do mercado. Dom Rodrigo se levantou bruscamente.
Isso é uma conspiração. Um menino ciumento e seus fantoches tentando. Fantoches. A voz cortou o ar como uma faca. Todos se viraram. Carmela Mendonça entrava na sala apoiada no braço de Jairo, o segurança do banco. Sou Carmela Mendonça, disse com voz trêmula mas firme. Viúva do filho de Gabriel Mendonça, avó de Mateus. Dom Rodrigo a olhou com desdém. Senhora, isso é uma assembleia corporativa, não um drama familiar. Tem razão. Carmela deu um passo à frente. Não é drama familiar, é justiça. Tirou papéis de sua bolsa. Há semanas me ofereceram cirurgia gratuita para meus olhos, cortesia da Fundação Noronha. Recusei a oferta porque sabia que era um suborno. Era caridade genuína, protestou Dom Rodrigo. Como sua doação para a escola do meu neto, Carmela sorriu tristemente. Aqui vinha com a condição de reportá-lo aos serviços sociais. Tenho as gravações. A diretora as forneceu voluntariamente. Mateus olhava para sua avó com assombro. Não sabia que ela havia conseguido aquilo. O senhor não luta com números, Dom Rodrigo, continuou Carmela. Luta com medo, com chantagem, com manipulação. Meu sogro Gabriel Mendonça lutou com honestidade, com trabalho, com amor, e no final o amor sempre vence. Virou-se para os acionistas menores. Cada um de vocês está aqui porque Gabriel os ajudou. Em algum momento, investiu quando ninguém mais o faria. Acreditou em projetos que outros rejeitaram, lhes deu oportunidades. Vários acionistas baixaram o olhar. Era verdade. E agora seu neto lhes pede que honrem essa memória, que protejam os trabalhadores como Gabriel teria querido. Não por sentimentalismo, por princípios. Carmela regressou a seu assento, mas não antes de beijar a testa de Mateus. O menino tinha lágrimas nos olhos. Sua avó, sua frágil avó, havia sido um leão. Dom Rodrigo respirava ofegante e tudo desmoronava. Mas ele tinha uma última cartada. Muito emotivo, disse com voz venenosa, mas há algo que nenhum de vocês sabe. Fez um sinal. Outro de seus advogados projetou documentos. Gabriel Mendonça tem dívidas pendentes em empréstimos pessoais que fez a trabalhadores e que nunca foram pagos. Somam 4 milhões de reais. Como herdeiro, Mateus deve pagá-los. Tomás se tensionou. E casualmente continuou Dom Rodrigo com sorriso triunfante. Eu comprei todas essas dívidas, as consolidei, e agora as estou cobrando. Mateus me deve 4 milhões hoje, ou terei que embargar suas ações para cobrir a dívida. O ar abandonou a sala. Isso é legal, murmurou um dos acionistas. Completamente. Dom Rodrigo cruzou os braços. Assim, pequeno Mateus, você decide. Me vende as ações voluntariamente por 30 milhões, ou eu as tiro por embargo para cobrir 4 milhões de dívida? Você escolhe. O silêncio era sepulcral. Mateus olhava, os documentos eram reais. Seu avô havia emprestado dinheiro a pessoas necessitadas. Nunca esperou que lhe pagassem, e agora isso se convertia em arma contra seu neto. Você tem 5 minutos para decidir, disse Dom Rodrigo olhando seu relógio com satisfação. Mateus fechou os olhos, pensou em seu avô, em todas as pessoas que havia ajudado, em como esse amor retornava agora como um exército. E então compreendeu, abriu os olhos e sorriu. Não tem que embargar nada, Dom Rodrigo. Perdão, essas dívidas já estão pagas. Dom Rodrigo piscou confuso. Ricardo se levantou. Há 3 dias, quando soubemos desse plano, contatamos cada pessoa que devia dinheiro a Gabriel. Lhes oferecemos uma opção. Se pudessem pagar, mesmo que fosse uma parte, que o fizessem. Se não pudessem, nós cobriríamos a dívida em nome deles. Sabem o que aconteceu? Helena continuou. Cada pessoa, cada uma, insistiu em pagar. Alguns venderam coisas, outros pediram empréstimos a familiares. Trabalhadores juntaram dinheiro entre todos. Dom Arturo projetou novos documentos. Em 72 horas, foram arrecadados 3.900.000 reais. Os 100 mil restantes foram cobertos por uma doação anônima. De quem? Perguntou Dom Rodrigo, sua voz embargada. De mim, disse uma voz da entrada. Todos se viraram. Luiz da Silva estava na porta. Vendi minha casa, meu carro, tudo, e paguei os 100 mil que faltavam. É o mínimo que podia fazer depois de anos ajudando a destruir o que Gabriel construiu. Dom Rodrigo cambaleou. Isso é justiça, completou Mateus. Sim, é. Dom Arturo se levantou. Não há mais argumentos. É hora de votar. Eliminação da cláusula de proteção trabalhista. Quem estiver a favor, levante a mão. Dom Rodrigo levantou sua mão. Olhou para os acionistas menores. Ninguém mais levantou a mão. Nenhuma única pessoa. Quem estiver contra Mateus,
levantou sua mão e um por um todos os outros acionistas fizeram o mesmo. 18 metroãos. Mais Ricardo, mais Helena, mais Carmela de seu assento. A moção é rejeitada por unanimidade, anunciou Dom Arturo. A cláusula de proteção trabalhista permanece. O aplauso explodiu. Não só dos presentes. As portas se abriram e dezenas de trabalhadores que haviam estado esperando lá fora entraram aplaudindo, chorando, abraçando-se. Dom Rodrigo olhava a cena com o rosto desfigurado. Havia perdido completamente. Há uma coisa a mais, disse Dom Arturo. Devido às evidências de fraude apresentadas hoje, o banco está congelando todas as contas corporativas de Dom Rodrigo Noronha até que haja investigação completa. E a Receita Federal já foi notificada, acrescentou Helena. Sobre a evasão de impostos. E a mídia tem toda a história. Ricardo apontou para os jornalistas. Para amanhã todo o país saberá que tipo de homem ele realmente é. Dom Rodrigo olhou para Mateus, já não com arrogância, com algo pior, com medo. Você arruinou minha vida, menino. Mateus se aproximou. Já não tremia, já não tinha medo. Não, o senhor arruinou sua própria vida quando decidiu que o dinheiro valia mais do que as pessoas. Meu avô me ensinou algo diferente. Me ensinou que o verdadeiro sucesso se mede em quantas vidas você melhora, não em quanto dinheiro você acumula. Palavras bonitas, cuspiu Dom Rodrigo. Vamos ver quanto duram no mundo real. Já duraram 70 anos no meu avô, respondeu Mateus. E durarão outros 70 em mim. Dom Rodrigo saiu da sala seguido de seus advogados, derrotado, humilhado, sozinho. Mas Mateus não sentiu alegria por isso, só sentiu tristeza de ver o que a ganância faz com as almas. O pequeno parque havia sido renovado completamente, bancos novos, brinquedos infantis, árvores plantadas e no centro uma placa de bronze. Praça Gabriel Mendonça. Em honra a um homem que construiu impérios, mas nunca esqueceu sua humanidade. Seu legado vive em cada vida que tocou. Mateus lia a placa pela 100ª vez. Ao seu lado, Carmela olhava com olhos novos, olhos que já não estavam nublados. A cirurgia havia sido um sucesso. Posso ver tudo, meu menino, disse ela, lágrimas em seus olhos claros. Posso ver as cores, as flores, seu rosto. Eles se abraçaram. Ricardo se aproximou com documentos. As empresas reportaram o trimestre mais lucrativo em 5 anos. Os trabalhadores estão felizes. Produtividade em alta. E tudo graças a manter a cláusula. Não, graças a mim, disse Mateus, graças ao avô. Graças a ambos, corrigiu Helena, que também havia se juntado. Gabriel plantou a árvore. Você a protegeu. Luiz da Silva chegou com roupa simples, mas rosto tranquilo. Encontrei trabalho, anunciou. Nada glamouroso, contador em uma pequena empresa familiar, mas é honesto e posso dormir à noite. Fico feliz. Mateus lhe deu a mão. Susana Ortiz, a diretora, chegou com um grupo de estudantes. As crianças queriam conhecer o benfeitor anônimo que doou R$100.000 à escola. Não há benfeitor anônimo aqui, disse Mateus piscando o olho. Só um parque bonito que todos podem desfrutar. As crianças correram para os brinquedos. Suas risadas enchiam o ar. Jairo, o segurança, observava de longe com sorriso orgulhoso. Tomás se sentou em um banco junto a Carmela. Conseguimos, velho, amigo sussurrou olhando para o céu. Seu neto é tudo o que você esperava, e mais. Naquela noite, na pequena casa que Mateus se recusou a deixar apesar de poder comprar mansões, abriu um último envelope que Tomás lhe havia dado. Gabriel me deu isso para entregar a você quando tudo terminasse, explicou o idoso. Disse que você saberia quando era o momento. Mateus abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta, mas também uma fotografia velha. Gabriel jovem carregando um bebê. No verso uma data e uma nota. Mateus, um dia velho, minha razão para construir manhãs melhores. A carta dizia: meu querido neto, se está lendo isto, significa que sobreviveu à tempestade que enfrentou os lobos e não deixou que o devorassem. Estou orgulhoso de você, de maneiras que as palavras não podem expressar, mas quero que saiba algo importante. Não te deixei esse dinheiro para te fazer rico. Você já era rico. Rico em caráter, em bondade e em amor. Te o deixei como ferramenta, uma ferramenta para construir o mundo que sonhamos, mas que minha geração não pôde completar. Cada centavo que ganhar, use-o para elevar alguém mais. Cada vitória que conseguir, compartilhe-a com quem te ajudou. Cada vez que se sentir sozinho ou assustado, lembre-se, você não está sozinho, estou com você. Seu pai está com você. Todos os que amou e te amaram estão com você. O verdadeiro legado não se mede em dinheiro, se mede em sorrisos, em lágrimas de alegria,
em crianças que podem brincar em parques seguros, em famílias que podem dormir sem medo de perder seu sustento. Você é meu legado, Mateus, e já é perfeito. Com todo o meu amor, seu avô Gabriel. P.S. Diga à sua avó que sempre a admirei, que criou o melhor filho e que agora criou o melhor neto, que a próxima geração está em boas mãos. Mateus chorou, mas estas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de paz, de encerramento, de amor que transcendia a morte. Carmela o abraçou. Tomás pôs sua mão em seu ombro. E em algum lugar além do tempo e do espaço, Gabriel Mendonça sorria. 10 anos depois, um menino de 8 anos vendia brigadeiros em uma esquina. Suas roupas estavam gastas, mas limpas. Seus olhos brilhavam com determinação. Um jovem de 21 anos parou em frente a ele. Quanto custam? R$1 cada, senhor. O jovem comprou a caixa toda. O que você pensa em fazer com esse dinheiro? Ajudar minha mãe. Ela está doente. O jovem sorriu. Tirou um cartão da carteira. Tome, ligue para este número amanhã. Tenho um programa de bolsas para crianças trabalhadoras. Vamos te ajudar com a escola e com sua mãe. O menino pegou o cartão com olhos incrédulos. Por que me ajuda? Porque alguém me ajudou uma vez e me ensinou que o amor se multiplica quando você o compartilha. O jovem se afastou. Em sua carteira, uma fotografia velha de um homem que nunca conheceu, mas que o amou incondicionalmente. Mateus Mendonça caminhava pelas ruas onde uma vez vendeu brigadeiros, mas agora não vendia brigadeiros. Plantava esperança e a colheita seria eterna. As empresas que Gabriel construiu floresceram sob a direção de Mateus. A Fundação Mendonça concedia 1000 bolsas anuais a crianças trabalhadoras. Carmela, com seus olhos claros e brilhantes, visitava pessoalmente cada caso, assegurando-se de que nenhuma criança passasse pelo que Mateus passou. Tomás Villarreal, já com 90 anos, mas com espírito inquebrantável, dava palestras em escolas contando a história de Gabriel. O verdadeiro sucesso, dizia, sempre não se mede em contas bancárias, se mede em vidas transformadas. Dom Rodrigo Noronha foi processado por evasão fiscal e fraude. Perdeu seu império, perdeu sua reputação, perdeu tudo. Em uma reviravolta que surpreendeu muitos, Mateus lhe ofereceu um emprego humilde em um dos armazéns da empresa. Meu avô acreditava em segundas oportunidades, disse-lhe. Rodrigo recusou a oferta. O orgulho foi sua última derrota. E assim, o legado de Gabriel Mendonça continuou. Não em edifícios com seu nome, não em estátuas de mármore, mas em cada criança que pôde estudar, em cada família que pôde comer, em cada trabalhador que pôde viver com dignidade.